Golpe do consórcio ou golpe da carta de crédito. Será que você já ouviu alguma história desse tipo? Alguém que já caiu nisso e que realmente ficou muito frustrado e que tomou um prejuízo grande? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo justamente por conta de um vídeo que eu vi essa semana no TikTok de uma pessoa que fez um vídeo fazendo um apelo mesmo para as seguidoras, a maioria mulheres, né, para que não fizessem consórcio porque ela realmente perdeu dinheiro e aparentemente foi vítima de uma promessa enganosa. Então, peça para o advogado analisar antes de vocês assinar qualquer coisa, tá bom? Vou deixar o alerta para vocês. Não façam consórcio, pelo amor de Deus. Não façam. Não caiam com nenhuma empresa. Nenhuma. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero me apresentar, caso você seja novo aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você que quer prosperar sem segredo, com princípios que vão te levar à construção de patrimônio e liberdade financeira. Então, se você é essa pessoa que tem esse objetivo, já se inscreve aqui e deixa o seu like também, que eu tenho certeza que você vai estar alinhado com a gente. Bom, falando em golpes, a maioria das vezes você pode observar que pessoas que caem em golpes, isso não é motivo de criticá-las, né? E, na verdade, eu já, inclusive, tenho pessoas próximas que passaram por isso. Mas, em alguns casos, as propostas em que essas pessoas caem são muito vantajosas, muito atrativas. Então, para começo de conversa, um princípio básico, ditado de sabedoria popular. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E quando se trata de dinheiro, a gente tem que desconfiar 2 vezes mais quando você recebe determinadas propostas para como você vai utilizar o seu dinheiro. O que acontece, o que inclusive me chamou muita atenção nesse vídeo, né? Tá lá no TikTok para quem quiser ver, mas qual que é o ponto em relação ao consórcio? Eu observo que a maioria das pessoas, elas perdem dinheiro ou deixam de ganhar por falta de conhecimento. Então, no caso da pessoa que cai num golpe de consórcio, né, como a maioria das pessoas gostam de falar, não é que o consórcio é golpe. Tanto é que no próprio vídeo dela, várias pessoas falaram que conseguiram comprar o carro, conseguiram comprar uma moto com consórcio, que continuou pagando direitinho, que foi algo muito bom, que foi a forma de aquisição que elas encontraram. Só que você precisa ficar atento a como isso está alinhado ao seu objetivo e como isso foi apresentado a você. Primeiro ponto, o consórcio é uma forma de autofinanciamento e uma compra planejada. É um planejamento de médio a longo prazo para que você possa adquirir um bem. Se existe uma promessa de início que você logo, em breve, coisa de 1 mês, você vai ter o seu bem que está te garantindo, é um alerta vermelho, um sinal de alerta aí enorme para você ficar atento. Pode ficar mesmo ressabiado, como dizem no interior, porque isso não é a regra do consórcio. É um planejamento de médio e longo prazo que, se acontecer dessa forma, ser contemplado no primeiro mês, ali minha assembleia do meu grupo é daqui a 2 semanas, foi contemplado, isso é maravilhoso, é um bônus, mas essa não é a regra. Então, o consórcio, ele é um grupo de pessoas que vai se formar com o mesmo objetivo para adquirir determinado bem, e esse grupo vai fazer um autofinanciamento, ou seja, todas as pessoas vão contribuir mês a mês para adquirirem aquele bem, e algumas pessoas vão ser contempladas para usar 100% do crédito, que pode acontecer por sorteio ou por lance. Inclusive, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre as modalidades do consórcio e explicando, inclusive, as formas de contemplação e de lance. O que acontece nesses casos de golpe? Quando você vê determinadas pessoas fazendo esse tipo de promessa, garantindo uma contemplação, isso não é possível de ser previsto. O que a gente pode fazer é fazer um estudo de grupo, fazer comparativos, por exemplo, em relação à sua expectativa de lance, para ver as suas possibilidades, né? O que pode aumentar suas chances de contemplação em determinado momento do seu consórcio. Então, a partir do momento que você faz um plano de consórcio, você tem que observar a tratativa que essa pessoa está te apresentando, a administradora do consórcio, se ela tem registro no Banco Central. Então, muita gente falava também antigamente, consórcio só presta, só funciona se for consórcio de banco. E isso não é verdade, porque existem administradoras com muita credibilidade no mercado e que são registradas no Banco Central, que são administradoras independentes e que têm um produto exclusivo de consórcio. O banco tem vários produtos na carteira e a administradora de consórcio é exclusiva para essa finalidade. Então fique atento para saber se ela realmente é uma empresa registrada no Banco Central, porque existem operações que são até mais robustas, são empresas de fachada, onde vai haver uma promessa de um imóvel específico e você vai estar na ideia de contratar um consórcio, sendo que na verdade não estava protegido pelo Banco Central. E
falando nessa ideia de imóvel específico, isso é algo que eu já vi muito. No consórcio, você contrata o crédito. Você não está comprando um imóvel, o apartamento na rua X, número 320, apartamento 102. Você não está adquirindo aquele imóvel, você adquire o crédito e com ele você tem a flexibilidade de indicar o imóvel que será comprado e vai ser o objeto do faturamento. A administradora vai pagar direto para o vendedor quando você for comprar. Então, se existe essa indicação de um imóvel específico, já fique atento. É claro que existem empresas, construtoras, por exemplo, que funcionam no formato white label. Por exemplo, eu tenho uma construtora, tenho um empreendimento e quero vender o consórcio da administradora tal para que as pessoas comprem apartamentos da minha construtora. Isso é possível, mas quando existe esse tipo de modelo em que já é um imóvel usado, a casa tal, que vai ser assim assado, que está por trás da empresa de consórcio ali, de fachada, já é um motivo para você ficar atento. Outro ponto importante, entradas extremamente baixas e desproporcionais ao valor do bem. Vamos pensar aqui, hoje existem 3 formas principais de você pagar pelo seu imóvel. Seria a vista, com recurso próprio, 100% do seu bolso, o financiamento, onde você precisa dar uma entrada e financiar o resto com juros, e o consórcio. No caso do financiamento, você tem acesso direto ao bem e imediato. E hoje as entradas giram em torno de 20%, pelo menos em alguns bancos, e na Caixa entre 30% a 50%. Então a gente está falando de um valor razoável em relação ao valor do bem. 30% a 50%, 50% é metade. Então não é uma entrada baixa, vamos concordar. E no caso do consórcio, algumas situações você tem taxas administrativas que são mais atrativas, mais vantajosas e que de fato são mais baixas. Então, em contrapartida, nessas taxas melhores, em alguns casos a administradora vai pedir uma antecipação dessa taxa na primeira parcela. Então, vamos supor aí que a taxa é em torno de 18% e na primeira parcela tem uma antecipação da taxa de 1%. Nessa primeira parcela, e os outros 17 vão ser diluídos no seu planejamento. Se você pensar bem, 1% em relação a todo o crédito que você tem e o total da taxa administrativa é um valor baixo, seria uma entrada baixa. Então, ainda que você pense, eu vou fazer um crédito de 600 mil e com a parcela inicial antecipando esse 1%, eu vou pagar em torno de 13 mil. Pensa comigo, 13 mil em um crédito de 600 mil é um valor muito baixo para você ter esse crédito imediato e já conseguir comprar o bem. Senão ninguém nem falaria em financiamento. Então já fique atento a essas formas, se está prometendo um imóvel específico, se está prometendo a transferência do imóvel para o seu nome de imediato, podem sim acontecer antecipações de taxa ou adesão, que você pode chamar de vários nomes, mas entenda que isso é um modelo e um tipo de planejamento, uma forma de contratação do seu consórcio, mas não é algo que vai te garantir o acesso imediato à compra desse bem. Outro sinal de alerta é o golpe da carta contemplada. Hoje existe a possibilidade de você adquirir uma carta contemplada para comprar um bem. Como que funciona isso na prática? Se você faz um plano novo de consórcio, você inicia ali, contratou, vai participar das assembleias e em algum momento você vai ser contemplado. Mas existem cartas já contempladas no mercado de pessoas que entraram antes de você, que já foram contempladas e que vão vender esse direito de usar o crédito para você. Nesse caso, você paga para essa pessoa ou para a administradora o que ela já pagou, mais um ágio, que é o lucro dessa pessoa pela contemplação dela antecipada naquele momento. Então, você encontra hoje cartas contempladas em torno de 35% a 45% do valor do crédito. Seria equivalente a uma entrada de financiamento, porém sem o impacto dos juros do financiamento. Então, não existe a possibilidade de você comprar uma carta contemplada com uma entrada muito baixa, vamos falar aí 10% do valor do crédito. Isso não é possível, então desconfie dessa possibilidade, desse golpe de carta contemplada. Se você tiver oportunidade, tiver capital para fazer a compra de uma carta contemplada, para comprar o seu imóvel de forma imediata, vale a pena sim, você vai ter uma economia em relação ao financiamento na maioria dos casos, mas é questão de fazer conta e também entender se essa entrada é algo proporcional, se isso é algo que está sendo praticado no mercado. Se estiver muito abaixo, pode desconfiar que tem alguma coisa errada nisso. O consórcio, além de uma forma de aquisição, é uma excelente forma de investimento e que traz flexibilidade na forma de uso de crédito. Mas o segredo mesmo está em escolher um bom consultor que vai te atender, que vai tirar suas dúvidas, que vai te passar essa confiança e credibilidade e entender principalmente como ele se encaixa nos seus objetivos
e até mesmo abrir os seus olhos, né, para você enxergar outras possibilidades. É aquilo que eu falei no início. A maioria das vezes o prejuízo é por falta de conhecimento, ou você não só tem prejuízo como deixa de ganhar. Hoje o consórcio é uma forma de você ter rentabilidade, inclusive fazer dinheiro, e que muitas pessoas perdem a chance justamente por não quererem, por não querer conhecer essas oportunidades e essas possibilidades que ele oferece. Inclusive a gente tem vários vídeos aqui no canal. Um exemplo clássico, né, e eu até mencionei aqui nesse vídeo que eu vi mesmo, várias pessoas falaram, e em todos os vídeos aqui do YouTube que falam sobre consórcio, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar que é uma fraude, que já passou por isso, já passou por golpe. E as pessoas que falaram que fizeram boas aquisições, que conseguiram construir patrimônio. A estratégia está em conhecer e identificar como você pode utilizá-lo e como você pode construir esse plano no médio e longo prazo. Para soluções imediatas, talvez não seja o melhor produto, talvez não seja a melhor forma de você se beneficiar. A ideia desse vídeo aqui é trazer um pouco mais de clareza e também te ensinar como identificar um potencial golpe, um potencial cilada em relação ao consórcio. O modelo em si, a ferramenta em si, é uma excelente ferramenta financeira, acessível para vários tipos de público, mas que com certeza, como todo mercado, depende de bons profissionais, e isso é algo que foge um pouco do nosso controle. Infelizmente, existem profissionais ruins em vários segmentos, pessoas que estão dedicadas a serem desonestas, e é aí que mora o perigo, né? E que infelizmente acaba queimando a maior parte do mercado. Eu espero que você tenha ficado um pouco mais tranquilo sobre como escolher o seu consórcio e como fazer um bom contrato e um bom planejamento para construir o seu patrimônio de forma inteligente, rentável e com crédito muito mais barato. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no nosso canal para receber mais vídeos como esse, e deixa também o seu like para esse vídeo chegar até mais pessoas, justamente para acabar com essa ideia de que consórcio é uma furada, consórcio é golpe, porque com certeza é uma alternativa excelente para vários tipos de público. Muito obrigada por ter assistido, eu te espero no próximo vídeo. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.